Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Literologia. Aqui a gente fala sobre livros e estudos de maneira geral, mas sobretudo ligados à língua portuguesa, literatura, filologia, etimologia, esses assuntos de linguística de maneira geral. Hoje nós indicaremos um livro, gente, muito interessante, muito bom mesmo. Eu confesso que não li todo ainda, mas já estou mais da metade, porque eu estou lendo de maneira muito devagar. Tem noção aqui, ó, marcando tudo direitinho, para depois a gente fechar, mas já li 60%. Eu estou adorando esse livro, então eu nem esperei para concluir, para fazer indicação, porque nem precisa disso. É um livro excepcional, gente. É o livro A Arte de Escrever, ensinado em 20 lições, de Antoine Albalá. Um livro excepcional mesmo. Então, antes de eu falar algumas coisas básicas do livro, vou ler alguma coisa aqui que está na contracapa. Então fala assim, ó. O que se lhe deve mostrar são as frases más que se podem tornar boas e dizer por que elas são más e como se tornam boas. Não compreenderá o que é escrever bem, senão depois de lhe terem exposto o que é escrever mal. A verdade é que é preciso desarticular o estilo e os processos, ir ao fundo, fazer sair o músculo, decompor a sensação e a imagem, ensinar como se constrói um período, mostrar principalmente os resultados que se podem obter pelo esforço, pelo trabalho e pela vontade. Nisso é que está tudo. Gente, este livro é muito interessante mesmo, muito mesmo. Então, por exemplo, ó, se eu abrir aqui aleatório, o que é que a gente pode encontrar aqui? Ó? Por exemplo, básico aqui, ó, o capítulo sobre leitura, o capítulo 3º. Todos os grandes escritores proclamam a necessidade de ler bem. A leitura é a base da arte de escrever. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe, mas que ele refrisa muito bem, gente. A leitura é a base da arte de escrever. Aleatório aqui que eu marquei. Ensinar cada estudioso a escrever bem no seu próprio estilo. Há uma arte comum a todos os estilos. Algumas coisas básicas, né? Agora eu vou falar das 20 lições que você encontra aqui. A apresentação de Antoine Albalá. Há um prefácio, a mira do autor. Esse prefácio aqui, gente, é feito pelo professor Rodrigo Gurgel, um grande crítico literário e quem entende muito bem dessa arte de escrita. Inclusive foi ele um dos grandes lutadores para trazer esses livros para o Brasil, essa tradução. Então, você vai ver aqui o prefácio, a mira do autor. Depois tem a lição 1ª, em que ele vai falar da ideia básica do dom de escrever. A lição 2ª, os manuais de literatura. Lição 3ª, sobre a leitura. Então, aqui ele vai falar da importância da leitura. A lição 4ª, sobre o estilo. Gente, aqui foi uma das que eu mais gostei dessa lição, em que ele vai descrever sobre a questão do estilo de maneira geral, estilo do autor, como se molda o estilo. A lição 5ª, a originalidade do estilo. Lição 6ª, a concisão do estilo. Lição 7ª, a harmonia do estilo. Gostei também dessa parte da harmonia. Lição 8ª, a harmonia das frases. Muito interessante essa parte. Lição 9ª, a invenção. Lição 10ª, a disposição. 11ª, a elocução. 12ª, os processos de refundições. Então, a partir dessa 11ª aqui, eu ainda não concluí, gente, porque precisei de um tempo aqui, mas até a 10ª eu já li todo direitinho, olha. Mas é que eu estou lendo mesmo com calma, com tranquilidade, não lendo por lendo, porque é um livro que você precisa mastigar com tranquilidade, não é simplesmente ler, não é como se ler um romance, por exemplo, tá certo? Mas o que é que vai tratar aqui as outras lições? A lição 13ª da narração, 14ª da descrição, 15ª a observação direta, 16ª a observação indireta, 17ª as imagens, e a 18ª a criação das imagens, a 19ª o diálogo e a 20ª o estilo popular.
É um livro muito bom de se ler, porque, como a gente percebe, ele divide em 20 lições básicas. Então, se lê aqui uma lição, a gente conclui e pronto. Depois você pode retomar e ir para frente. Então, por exemplo, mais uma vez, aleatoriamente, ó. Aqui nesse capítulo ele fala da concisão do estilo. O que eu marquei nesse capítulo aqui, gente, sobre a concisão? Por exemplo, a segunda qualidade essencial do bom estilo é a concisão, isto é, a arte de encerrar um pensamento no menor número de palavras possível. E aí depois ele vai falar um monte de coisa aqui, e o que eu marquei? A eloquência não está na quantidade das coisas ditas, mas na sua intensidade. Então, não precisa você ficar dando rodeios no seu texto, no seu livro. Mas é preciso limpar o estilo, joeirá-lo, peneirá-lo, tirar-lhe a palha, clarificá-lo, fortalecê-lo. É preciso que não se possa dizer de uma maneira mais concisa as coisas que disseste, ou seja, você vai retirando os excessos, retirando até chegar numa parte que não pode mais retirar nada. Outra coisa que ele fala aqui, empregamos muitas palavras porque estamos embaraçados para exprimir as ideias, ou seja, quando a gente não tem clareza do que quer escrever, do que quer dizer, a gente acaba escrevendo muitas palavras. Seria preciso separar brutalmente aquilo que se quer dizer e sacudir a terra que adere às raízes da planta. Ele faz essa metáfora aqui, né, de que você precisa sacudir e retirar aquilo que é em excesso. As mesmas coisas seriam empolgantes se fossem resumidas. Evitar o supérfluo, a acumulação, o palavrório, o acrescentamento de ideias secundárias que nada ajuntam à a ideia mestre e que só enfraquece. Terei substituído 7 palavras por 4 e isto será mais elegante. Ou seja, você tem 7 palavras para dizer, se você conseguir dizer isso em 4 palavras, com certeza isso será mais elegante. Olha o que diz o autor aqui. Empregam-se demasiadas palavras porque se repete o pensamento por diversas formas. Acumulam-se em torno dele pensamentos similares que, destinados a fazê-lo ressaltar, não o fazem, pelo contrário, senão enfraquecê-lo. Então a gente fica acumulando frases acerca do pensamento, gente, aqui, ó. E aí ele vai falando coisas, por exemplo, aqui, ó, sobre a questão da oratória. É principalmente na oratória que esta prolixidade se torna abusiva. Quase todos os oradores caem neste vício. É o que torna os seus discursos insignificantes para a leitura. Mais uma vez aqui outra frase. É pela concisão que se obtém clareza, a sobriedade, propriedade, correção, brevidade e pureza. Gente, aqui, ó. E há muito mais coisas aqui em que poderia falar sobre isso. Aqui só um fichamento que eu fiz, pessoal, aqui. Então, um livro recomendadíssimo de Antoine Albalá, A Arte de Escrever, ensinada em 20 lições. Gente, livro excepcional mesmo, fundamental, recomendo demais. Então, deixarei o link para que você possa adquirir, se você se interessar pelo livro. Aqui eu recomendo para professores de língua portuguesa, professores de texto, de redação e para aquelas pessoas que também estão se aventurando no processo de escrita. Peço que você compartilhe o vídeo, curta, ajude-nos o canal a crescer. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!